paz. E Neemias, ele era uma pessoa comum, só que ele servia como copeiro do rei Artaxerxes, lá na Pérsia. E no meio de pessoas ímpias que ignoravam a palavra do Senhor. Só que Neemias, irmãos, em tempo nenhum, Neemias se deixou corromper. Neemias não negou o nome do Senhor. Neemias foi fiel ao Senhor. E algo muito interessante que o Senhor preza muito é a fidelidade com Deus. Então, por isso, o Senhor está ensinando para mim, em primeiro lugar, e para você, as 6 estratégias para que nós possamos reconstruir os muros caídos da sua vida. Eu não sei qual é o muro da sua vida que está caído e que você não conseguiu reconstruir. Talvez possa ser da sua família, talvez possa ser o muro da saúde, talvez possa ser o profissional, talvez possa ser o financeiro, ou muitas das vezes até o espiritual, que você não está conseguindo se levantar. Mas se você abrir o teu coração, você vai ver que o Senhor, ele vai te dar estratégia. Basta você ser orientado e seguir aquilo que o Senhor vai começar a nos ensinar agora. A primeira estratégia que o Senhor quer dar para mim e para você é que quando Neemias foi lá e ficou sabendo que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos e que a cidade estava em ruína e que o povo estava passando por grande humilhação, o que Neemias fez? O que nós fazemos em primeiro lugar quando nós estamos passando por situações adversas em nossas vidas? Qual a primeira atitude que você tem que ter? É orar. Neemias primeiro chorou. Primeiro ele chorou, porque ele também é como nós, feito de carne e osso, tem um coração pulsando, é proveniente de sentimentos igual eu e você. Então ele chorou, ele se desfaleceu, porque ele se compadeceu do povo que estava lá em Jerusalém. Ele se compadeceu da cidade dele, da cidade no qual estavam enterrados seus pais. Só que depois que ele chorou, o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele orou, ele jejuou e ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Porque sozinho eu e você não podemos nada. Mas se nós convidarmos o Senhor, irmãos, para estar na nossa frente, a vitória é certa. Porque eu nunca vi o Senhor perder batalha, não vai ser a sua batalha que o Senhor vai perder. Vamos ver lá a primeira estratégia. Primeira estratégia, no capítulo 1, versículo 4, nos diz, quando vi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então ele chorou, ele jejuou e ele orou ao Senhor. Ainda que você chore pela situação no qual você está passando, mas ora ao Senhor, pede ao Senhor estratégia, entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Deus, ele é poderoso para te designar aquilo que você tem que fazer. Glória. Então a primeira estratégia é essa: orar, jejuar e entregar tudo nas mãos do Senhor. E a segunda estratégia, pastora, qual é? É você confessar os seus erros e seus pecados ao Senhor. Neemias fez exatamente isso. Ele começou a confessar para o Senhor os seus erros. A partir do versículo 5 do capítulo 1, ele começa a relatar para o Senhor os seus erros. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que teus ouvidos estejam atentos, teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, em momento nenhum, irmãos, ele falou que o povo de Jerusalém tinha pecado. Não, ele se colocou também no lugar, se declarando pecador. Ele disse: eu confesso o pecado que nós, ele se colocou também como pecador. Os israelitas temos cometidos contra ti. Sim, eu e o povo temos pecado. Agimos de formas corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo? Se fores infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puseres em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Então essa é a segunda estratégia que o Senhor nos dá
Primeiro é orar, jejuar e entregar tudo ao Senhor. E a segunda estratégia é confessar os seus erros para o Senhor. Abrir o teu coração, rasgar o teu coração na presença do Senhor e deixar o Senhor te tratar. Deixar o Senhor trabalhar para que Ele possa te dar a orientação daquilo que você tem que fazer. Então é a segunda estratégia que o Senhor quer dar para mim e para você. Por quê? Porque Neemias fez essa oração e ele se declarou também pecador. Porque nós, irmãos, seres humanos, nós temos o grande defeito de apontar os erros de todo mundo, mas não queremos declarar os nossos erros. Nós queremos apontar o pecado de todo mundo. Não, o irmão está errado, mas não queremos declarar que nós também somos errados. E quando nós declaramos os nossos erros, o nosso pecado na presença do Senhor, o Senhor, Ele se agrada, porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. Então essa é a segunda estratégia, você confessar os seus erros, os seus pecados para o Senhor. E a terceira estratégia é declarar que você precisa e depende da ajuda de Deus. O versículo 11 do capítulo 1, Neemias declara: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Mesmo sendo copeiro, ele não deixou de temer o Senhor. Ele não deixou de se compadecer do seu povo. Ele não esqueceu o seu povo. E a todo tempo ele estava se colocando na mesma situação que o povo de Jerusalém. Orando, jejuando, entregando, aleluia, na mão do Senhor, confessando seus erros e declarando que ele era dependente do Senhor. Nós temos que declarar a nossa dependência para o Senhor. Nós temos que declarar que nós não somos nada, nós não temos nada e nós não podemos nada. Se você for resolver alguma coisa, irmãos, e convidar o Senhor para ir contigo, você já pode se declarar um vitorioso. Você pode se declarar um vencedor. Porque Deus, Ele se agrada de um coração contrito, um coração quebrantado. Deus se agrada da fidelidade do seu povo. A quarta, aleluia, estratégia que o Senhor nos dá é uma estratégia maravilhosa, irmãos, que eu aprendi muito. A nossa ansiedade faz com que nós, muitas das vezes, viemos contar tudo que o Senhor está nos prometendo. Só que não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Esse ano 2023, o Senhor manda você aquietar. É você não contar as estratégias que o Senhor está te dando para ninguém antes dela ser concluída. É você não contar para ninguém aquilo que o Senhor está colocando no teu coração, que Ele vai te entregar. Ele está dizendo que vai te entregar, Ele ainda não te entregou. Deixa o povo ver, nega lá, súbia, aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Não conte para ninguém antes a estratégia que o Senhor está te entregando. Aleluia. Vamos ver lá, capítulo 2, versículo 12. Aleluia, Neemias, ele faz dessa forma. Ele não conta para ninguém a estratégia que Deus estava dando para ele. Capítulo 2, versículo 12, ó. Vamos a partir do 11. A expressão dos muros. O que ele fez? Ele chegou em Jerusalém e depois de 3 dias que ele estava em Jerusalém, ele saiu, ó. Saí de noite com algum dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Quer dizer, ele não contou para ninguém. Primeiro ele foi somente com o seu cavalo e alguns amigos vistoriar. Ele foi ver a situação para que depois ele pudesse contar o que ele ia fazer. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor fala assim, ó, vou te abençoar. Vou te dar uma promoção no teu serviço. Você chega lá e eu vou ser promovido. Você nem foi ainda. E o que acontece? O olho grande, muitas das vezes a oração contrária e acaba não acontecendo. Mas se você for fiel ao Senhor e se calar, se aquietar, esperar o Senhor te abençoar, esperar as pessoas ver, porque Deus é Deus de providência, Deus é Deus de milagre, Deus é o Deus poderoso, Deus é justo. Algo muito importante que o pastor Marcos Medeiros falou aqui, irmãos, é você ser dizimista
fiel ao Senhor. Porque quando nós formos fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a você. Quanto mais passo você dá para o Senhor, mais o Senhor te abençoa, porque Ele está vendo a sua fidelidade. Nós podemos até enganar, aleluia, os nossos dirigentes, podemos enganar os nossos pastores, mas nós não vamos enganar jamais ao Senhor. Nunca, irmão, vamos enganar o Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente pode dar com a mão fechada e fingir que está botando alguma coisa no gasofilaço, ou até mesmo numa salva. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente o que você está colocando ali. Então vamos ser fiéis ao Senhor a cada dia. Não conta nada que o Senhor está planejando. Não conta as estratégias que o Senhor está designando para você, não. Faça exatamente aquilo que o Senhor está te ensinando, para que você venha a ser bem sucedido. Então essa é a quarta estratégia. É você não contar nada para ninguém do que o Senhor está te dando. E a quinta estratégia é você analisar as áreas que tem que ser reconstruída. Eu não sei qual é a área da sua vida que ela tem que ser reconstruída. Eu não sei o que está se passando com você. Eu não sei o que você precisa nessa noite que o Senhor venha reconstruir. Talvez seja um relacionamento. Talvez seja o seu sentimental que está abalado. Talvez seja aí o seu emocional. E você não está conseguindo mais se aproximar de ninguém. O Senhor, Ele pode te libertar. Talvez seja aí o teu espiritual, que muitas das vezes vem pensamentos que não provém do Senhor na sua mente. E você começa a querer sair da presença do Senhor. É na presença dEle que você vai obter vitória. Longe de Cristo nós não temos nada, mas perto você tem tudo. Ser fiel ao Senhor, orar, jejuar, não contar nada para ninguém, ser dependente do Senhor em tudo que você vai fazer, é você entregar nas mãos dele antes de você fazer, esperar a orientação. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Neemias, ele pediu a todo tempo a orientação do Senhor em tudo que ele iria fazer. Então ele foi analisar as áreas que precisavam ser reconstruídas. Primeiro nós precisamos fazer uma autoanálise, irmãos. Como é que nós estamos? Peraí, Senhor, eu preciso ver como é que está a minha vida espiritual diante de Ti. Senhor, eu preciso ver como é que está a minha fidelidade na Tua presença, na Tua obra. Senhor, eu tenho um cargo, Senhor. Será que eu estou sendo fiel a Ti? Será que eu estou fazendo esse cargo da forma que o Senhor quer? O Senhor, Ele quer isso de mim e de você. Senhor, peraí, será que eu estou dando a atenção necessária para a minha família? Porque a família é projeto de Deus. Vemos, irmãos, hoje em dia que não tem mais diálogo entre a família. As pessoas estão na sala, estão na pizzaria, estão no restaurante, mas todo mundo com celular e ninguém conversa mais. Não tem mais comunhão, não tem mais união, não tem mais ninguém sentado à mesa, todo mundo fazendo a sua refeição junto, que oram junto, pedindo ao Senhor para abençoar aquela refeição. Não tem mais esse elo, irmão. Mas por quê? Porque quem comanda a sua casa é você. Irmãos, eu tenho falado lá no nosso ministério, porque o pastor Renato fala que eu sou meia dura igual o pastor Marcos Medeiros. Mas eu e o pastor Marcos Medeiros, nós somos parecidos. Tá? O presbítero aqui que é meu membro, Jaconiza Rayane, que é minha membra também, e eles sabem que eu sou meia dura mesmo. Irmãos, sabe o que acontece? Antigamente, a casa era comandada pelos pais. Os pais, eu me lembro que meu pai só olhava para mim e eu entendia aquilo que meu pai estava falando comigo. Hoje você pode olhar e ficar vesgo e as crianças não vão entender o que você está falando. Sabe por quê? Porque hoje a casa é comandada pelos filhos e não são os pais mais que estão comandando, irmãos. É dessa forma. As coisas estão se invertendo, né? Mas não é para ser assim. Não, peraí, agora é a hora do almoço. Coloca esse celular aqui, vamos orar. Vamos agradecer o Senhor pelo aquilo que Ele está nos dando. Tem pessoas mais velhas do que eu aqui. E podem ver que era assim antigamente. Esse mês eu faço 4.7. Não sou tão velha não, irmãos. 4.7. Mas era assim antigamente. Meu pai só me olhava. Se ele estivesse conversando com alguém, eu não podia estar na sala. Ele só me olhava. Eu já entendia que eu tinha que sair dali, porque criança não podia estar perto da conversa de adulto. E hoje as coisas se inverteu. A criança ainda senta e fica te olhando assim, ó, para ver o que você está falando. E o adulto não tem coragem de mandar as crianças sair perto de você.
As coisas se inverteram. E não é dessa forma que o Senhor quer que você venha conduzir a tua casa. A reconstrução, irmãos, é trabalhosa. Mas você é capaz de reconstruir. Então eu não sei o que necessita ser reconstruído. Se é a tua casa, se é a tua família, se é a vida financeira, se é a profissional. Mas o Senhor está dando para você estratégia. A oração é o ponto principal para você ter a sua estratégia. Principalmente no casamento. É você orar, para você pedir estratégia do Senhor. É vocês conversarem, é ter união, comunhão, concordância. E o Senhor ele vai te dando estratégia. Essa quinta estratégia que o Senhor nos ensinou de analisar as áreas a serem construídas é muito importante. Porque muitas das vezes, irmãos, quando você vai construir, não construir, quando você vai construir uma casa, primeiro você tem que ver se o dinheiro que você tem vai dar para você construir. Porque você tem que fazer lá cinta, sapatas, colunas, né? Tudo para você poder construir. E muitas das vezes, na sua vida espiritual, você não quer colocar coluna nenhuma. A vida espiritual também precisa de coluna, para que ela venha a ser alicerçada. O que é a coluna, pastora? É você orar, é você jejuar, é você se consagrar, é você subir um monte, é você estar buscando constantemente a presença do Senhor. É você ler a palavra, porque é a palavra que te liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra do Senhor. É só ela que pode te libertar. É só ela que pode te transformar. Porque é ela que liberta. Então, tudo que você for fazer, analisa a área. Analise o que tem que ser construído, porque o Senhor ele quer fazer na sua vida. E a sexta estratégia é você tapar as brechas. Muitas das vezes, irmão, deixamos brechas e damos legalidade ao inimigo para estar entrando em nossas vidas. Não foi diferente na época de Neemias, porque Sanbalat, Tobias e Gesem, eles estavam tentando atrapalhar a obra. A todo tempo, quando Neemias foi lá contar com todo o povo de Jerusalém, designando a cada um para fazer uma obra, Sanbalat, Tobias e Gesem estavam ali tentando atrapalhar a obra. Por 4 vezes mandou chamar Neemias. E Neemias falou para ele: eu não posso descer, eu não irei conversar contigo, porque enquanto eu vou conversar com você, a obra fica parada. Então, irmãos, toma cuidado. Começa a tapar as brechas, começa a perceber quem está tentando atrapalhar a obra na sua vida e quem verdadeiramente quer somar com você. Aleluia, porque isso também é muito importante. Não deixa a brecha aberta, não dá legalidade para o inimigo entrar na sua vida em nenhuma área, irmãos, porque é importante. Então a sexta estratégia é você tapar as brechas e começar a fazer a limpeza. Qual é a limpeza? Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos lixos em nossa vida. Amargura, tristeza, rancor, o ódio, o ressentimento. E tudo isso vai minando a sua vida espiritual e você não consegue ter crescimento. E muitas das vezes, irmão, nós começamos a ficar com raiva, às vezes, de coisa tão simples. Eu sempre falo no nosso ministério, irmãos, que toda moeda tem 2 lados. Então, tudo você tem que verificar os 2 lados da coisa. Muitas das vezes alguém chega para você e conta alguma coisa, mas você não consegue escutar o outro lado da história. Analisar os 2 lados é muito importante. Então, começa a analisar. Começa a limpar. Tira do teu coração aquilo que não é proveniente do Senhor. Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele jamais vai habitar em um lugar sujo. Ele habita em templos limpos, em templos santificados. E você tem que estar adornado, santificado, limpo para estar na presença do Senhor. E é isso que o Senhor quer falar comigo e com você. E algo muito importante que o Senhor quer nos lembrar é a obediência, irmãos. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Mas para ele sair do palácio, primeiro, quando ele foi servir o copo de vinho na mão do rei, o rei percebeu que o semblante dele estava triste. E começou a falar para ele: Neemias, por que está o seu semblante triste? Você não está doente. E Neemias relatou para ele o que estava acontecendo em Jerusalém, que os muros tinham sido destruídos. E ele falou: lá é a cidade dos meus pais. Eu quero pedir permissão para que eu possa ir até lá. Algo muito importante, irmãos, é obediência.
O rei Ataxerxes era o líder dele, era o chefe dele, mas ele pediu autorização para se ausentar. E a esposa do rei Ataxerxes estava ao lado, lá sentada, e ela perguntou: quanto tempo vai demorar a sua ausência? E ele tratou um certo tempo para que ele pudesse retornar para o palácio. E ainda pediu o rei Ataxerxes para dar carta para que ele pudesse passar ali pela província, e carta para que o chefe da guarda florestal pudesse conceder madeiras para que eles pudessem reconstruir os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, a casa da onde ele ia ficar. E assim foi concedido. Então, irmãos, que a cada dia nós possamos, aleluia, usar a estratégia que o Senhor nos dá. Orar, jejuar, entregar tudo ao Senhor, declarar sua dependência ao Senhor, confessar os seus pecados, tapar as brechas, analisar os muros a ser reconstruído. Porque nós somos escolhidos de Deus. E se você é escolhido de Deus, se você está aqui nesta noite, é porque Deus te trouxe aqui para te ensinar as estratégias. Eu nessa noite eu estou aprendendo essa estratégia. Porque Deus ele tem muito para nos ensinar. Tudo isso, irmãos, aconteceu no 20º ano de Quisleu, que quer dizer o terceiro mês do ano civil e o 9º mês do calendário judaico. Corresponde aí entre novembro e dezembro, que é o capítulo 1º que nós lemos. O 20º ano do mês de Nissan, que é o 2º capítulo, é o primeiro mês de 30 dias do calendário judaico religioso, que é o 7º mês do calendário civil, que se inicia com a primeira lua nova da época da cevada madura em Israel. E o nome Nissan, ele tem origem babilônica, e no Torá o nome dele é Abib, que é o meado de março a meado de abril. E o término aí dessa construção civil, irmãos, que veio lá no 25º dia de Eliú, que está no capítulo 5, o versículo 15, ele vai nos relatar que é o 12º mês do ano civil judaico e o 6º mês do ano eclesiástico do calendário hebraico, e é um mês de verão. Eliú geralmente cai em agosto e setembro do calendário gregoriano, e no aramaico a palavra Eliú significa busca. Então é o tempo de você buscar o Senhor. E no hebraico Eliú é um acrônimo, que é: eu estou para o meu amado e o meu amado está para mim. E ele é visto como um tempo de um indivíduo buscar em seu coração a preparação para o dia do julgamento, que está por vir, irmãos, que é o dia do perdão. E essa reconstrução desses muros, ele durou 52 dias. Em 52 dias, os muros de Jerusalém, ele foi reconstruído. Eu não sei em quantos dias você vai conseguir reconstruir os seus muros, mas eu sei que se você convidar o Senhor para tomar a frente e te ajudar a reconstruir, você vai ter vitória. Porque o Senhor é aquele que vai à frente dando vitória em tudo. Então, irmãos, que a cada dia possamos aprender com as estratégias e que você possa usar as estratégias. E essa estratégia muito importante que vem em primeiro lugar: ore, seja obediente e não conte nada para ninguém. Amém? E que o Espírito Santo de Deus pare cada vez mais no seu coração.